manifestação não, porque o PT vai estar lá e vai ter confusão. A gente tirou aquela senhora doida que ensacava vento. Depois nós voltamos para as ruas. Botamos o 9 Dedos na cadeia, que ninguém acreditava que ia acontecer. E aí em 2017 começou a surgir outro fenômeno, que o Valdir já conhecia, mas o Brasil inteiro ainda não conhecia. Lembro a vocês que em 2018 tinha gente que dizia que quem ia ganhar as eleições era o Alckmin, porque o Alckmin tem a máquina do PSDB. Eu escutei essa frase 1 milhão de vezes. E aí aconteceu uma coisa inacreditável. Um político que não é do esquema, que não é de esquerda, militar da reserva, ganhou as eleições no Brasil. O que aconteceu no minuto seguinte? Todas as forças do Brasil que viveram durante décadas explorando o nosso trabalho resolveram: nós vamos tirar ele. 1º de janeiro de 2019, um monte de gente começou a trabalhar para derrubar o presidente. A gente viu, vocês vão lembrar, a quantidade de pessoas que se elegeram, né? Bolsodória, Bolso isso, Bolso aquilo, primeiro minuto do primeiro tempo, traíram, porque não tinham convicção, porque não tinham ideais, eram caroneiros. E aí nós começamos uma batalha, e aí veio a pandemia, e no começo da pandemia já resolveram, independente do que acontecer, a culpa é do presidente. A gente viu todas as loucuras, não precisa entrar em detalhe aqui. Aí veio a guerra, aumento de combustíveis, essa coisa toda que está acontecendo. É uma guerra todo dia. Agora, o que ninguém imaginava é que a gente fosse viver um tempo aqui no Brasil em que nós aqui teríamos medo de falar, porque qualquer coisa que eu fale aqui pode ter consequências gravíssimas para mim, para vocês, para esse restaurante, para o Rio de Janeiro. Que país é esse que nós estamos vivendo? Durante muito tempo da minha vida, eu me dediquei à questão do combate ao crime, da segurança pública. Eu não sou policial, não sou militar, não sou advogado, não sou nada. Mas eu um dia descobri que a gente vive numa loucura. O que acontece no Brasil não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Nós já chegamos a ter 65 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Só 8% desses crimes é que se descobre quem foi que matou. São mais de 2 milhões de assaltos no Brasil. Vocês têm ideia de quantos assaltos, quantos desses assaltos são, se a polícia consegue descobrir o autor? 2%. Então a chance de sucesso do ladrão é 98% no Brasil. E durante muito tempo, pessoas como Marcelo Rocha Monteiro me ajudaram a entender essa situação de impunidade total. E algumas dessas vozes, há vários anos, alertavam. Marcelo é testemunha. Quando você não consegue prender os culpados, quem acaba parando na cadeia são os inocentes. Quando você não pune os que realmente cometem crime, você vai punir aqueles que não cometeram crime nenhum. O resultado é que a gente mora num país hoje em que se policia o discurso. E tem gente inteligente, educada, com curso superior, morou fora, defendendo que realmente é importante combater a desinformação, combater as fake news. Agora, quem é que decide o que é fake news e o que é verdade? Alexandre de Moraes. O problema é maior do que esse. Nós, as pessoas que pensam como nós, as pessoas cuja preocupação principal é ir para o trabalho de manhã cedo, voltar para casa no final do dia, pagar a conta, cuidar do filho, educar, ser solidário com os outros, essas pessoas são a maioria no Brasil, são a maioria em todos os lugares. No entanto, hoje nós somos atacados, nós somos perseguidos, nós somos caçados, muita gente tem vergonha. Eu conversei essa semana com uma senhora que me disse: Roberto, vou contar para você quando foi que acendeu a luz na minha cabeça. Ela estava tendo uma discussão com uma
assunto qualquer. E aí ela expressou a opinião dela. Eita! E aí ela percebeu que ela estava sendo acusada de ser de direita, como se aquilo fosse um crime grave, como se aquilo fosse uma ofensa grave. Essa é a razão pela qual a gente está aqui hoje. Estão acontecendo reuniões iguais a essa no Brasil inteiro. Essas reuniões têm que se multiplicar, porque o destino desse país, o nosso destino, está nas nossas mãos. Não vai vir nenhum salvador cuidar da gente. A responsabilidade é nossa. Então, eu agradeço a vocês todos por estarem aqui hoje. Nunca foi tão importante a gente reverberar essas verdades, as coisas que a gente achava que eram as mais básicas: liberdade de expressão, liberdade de vir, direito à propriedade. A propriedade é um direito sagrado do ser humano, ninguém tem direito de tirar isso da gente. E principalmente, que a minha causa principal sempre foi o combate à impunidade. Eu estou falando aqui dos criminosos verdadeiros. A gente vive num estado onde as operações policiais em certas áreas estão suspensas desde 2020. É uma coisa que não existe em nenhuma democracia ocidental. É uma loucura, é uma insanidade. E quase nenhuma voz se levanta para falar sobre isso. Todos nós aqui hoje somos reféns. Deixa eu terminar depois a sua pergunta. Todos nós aqui somos reféns. A gente era refém, já era refém do crime. Agora nós somos refém da censura, do combate à desinformação. Essa é a nossa preocupação central. A gente tem que se mobilizar e permanecer mobilizado, porque o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil vai definir as nossas vidas por muitos anos ainda. Muito obrigado. General, por favor. As perguntas vão ser feitas no final, gente, tá? Não, as perguntas vão ser feitas no final. Vamos seguir o protocolo, por favor. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá certo. Eu queria inicialmente cumprimentar as nossas mulheres que estão presentes, em nome da série. Mulheres lindas. Chega de foto com o homem, pelo amor de Deus. Tem que multiplicar por menos um essas fotos, entendeu? Menos um é resolvido. E eu quero cumprimentar o Castrinho, que eu acho que é um dos mais antigos presentes aqui. Castrinho! E cumprimentar os dois, eu gostaria que todos se sentissem abraçados e cumprimentados. Eu acho que falar por último é uma oportunidade limpa da gente aproveitar as ideias que foram colocadas e dizer que eu não tenho todo esse trabalho político que o Mota tem, toda essa compreensão. Eu ainda estou ainda focado na vida militar que eu tive, na reserva desde o dia 28 de fevereiro. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tive que fazer uma reflexão sobre quando é que a gente começa a pensar que tem que fazer alguma coisa, né? E eu estava na Operação da Maré, em 2014, já tinha ido a muitas operações com a Brigada Paraquedista, Batalhão de Forças Especiais, onde eu servi a vida inteira, no Rio de Janeiro. Mas eram operações rápidas, você entra e sai, mas na Maré foi diferente. Nós passamos 14 meses na Maré. E ali foi um modelo onde a área do Complexo da Maré praticamente foi retirada da lógica da federação. Ninguém tinha poder ali, judiciário, legislativo, nada. Ministério Público, nada. Ali era todo ele o oficial general que estava comandando. E eu era chefe do Estado-Maior. A sensação que eu tive ali depois de alguns meses é de que a pátria estava sendo depauperada. A pátria é um conjunto, não é só o terreno, é o povo, é o nosso povo. Ali, o povo
que é a pátria, está sendo depauperada. Então o emprego das Forças Armadas ali não estava errado. E continua sendo depauperado. Porque quando nós saímos, 14 meses depois, nós deixamos pronto para entrar do PP, inclusive com as áreas estruturadas. Todas as redes de apoio montadas, tudo que vocês podem imaginar funcionando. Está aqui a polícia, está aqui a galera, mas não entraram. E aí, todo desfez aquela lógica, Beltrano foi embora, desfez o projeto do PP, e aí voltou tudo ao que era, talvez pior. Então, o problema no Rio de Janeiro sobre segurança, isso aí é foco número 1. Mas eu não queria falar de problema. Eu queria dizer para vocês que a energia, o que a gente precisa é de aclamação. Procurem no Google o que é aclamar. Aclamar é identificar em alguém atributos intangíveis: honra, lealdade, probidade, responsabilidade, honestidade, mas algo inexplicável. Tem que ter essas duas coisas. Algo que você não consegue explicar. Quando isso se junta, você está aclamando alguém. E o presidente da República é aclamado no nosso país. Ponto. A energia que a gente sente aqui quando chega é a energia que eu vi com ele em vários lugares que nós fomos acompanhando as comitivas. Vários. É uma loucura. Uma loucura. O cuidado é para que as pessoas não se machuquem. Olha a preocupação. Então, é essa energia e essa aclamação que vai fazer a diferença. Não basta votar, tem que aclamar. Não basta se dedicar ao seu voto, tem que se mobilizar. O presidente precisa de uma tropa de choque. Choque. Então, o que o presidente precisa é de uma tropa de choque. Eu sou candidato a pré-candidato. Então, eu vou lançar a minha pré-campanha no Partido Liberal. Vou mandar os convites a todos, mas ela será lançada quando o partido assim achar que deva, e nós vamos, a partir dali, ser efetivamente pré-candidatos. Hoje, estou numa posição de convidado do movimento, o convidado está aqui para me apresentar, para a gente trocar ideias e para interagir e receber um pouco dessa energia. Senhores, vamos reeleger o presidente Bolsonaro. Se perguntar para ele, adianta alguma coisa a gente fazer aqui se o presidente não estiver lá? Não. Esquece isso. Não. Se tiver que decolar, a gente decola aqui, pronto. É o presidente que tem que ser reeleito. Tá bom? É o presidente que tem que ser reeleito. Se vocês perguntarem, antes de perguntarem qual é o legado do presidente Bolsonaro, deixa eu responder antes. Transparência. A venda foi retirada de todos vocês, de todos os brasileiros. A venda foi retirada. Hoje vocês sabem o que é o BNDES, sabem o que é o Banco do Brasil, vocês sabem o que é o Ministério da Saúde, sabem o que é o Ministério da Infraestrutura, os senhores sabem o que são as relações internacionais do país, o que é a Petrobras. Vocês sabem, todos vocês sabem, e a maioria dos brasileiros sabe. Vocês sabem o que é o STF, vocês sabem o que é o TSE, todo mundo está vendo. Não é possível que precise mais esclarecimentos sobre o que é o país e como funciona. O legado do presidente Bolsonaro talvez não seja o maior desenvolvimento do mundo, que eu acho que vai ser. O maior legado de economia talvez seja também, mas o grande legado é que os brasileiros estão sem a venda. A venda foi retirada e a escolha é de cada um. Se nós, brasileiros, escolhermos um lado ou o outro lado, nós estamos escolhendo de papel passado e de coração aberto, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Número 1. Número 2,
nós precisamos ter eleições limpas. Eleições limpas. Vocês acham que eu vou dizer que as urnas ou as eleições são conduzidas para um lado ou para o outro? Eu quero dizer a vocês o seguinte: nós temos que acreditar nas instituições, nós temos que cobrar das instituições que seja auditável, transparente, da maneira necessária. E as instituições têm que cumprir o seu papel. Quem tem que resolver isso para nós são as instituições responsáveis por isso. E o nosso papel é cobrar dessas instituições. Então, vamos cobrar que haja capacidade de auditar as urnas eletrônicas e os nossos votos. Essa capacidade de auditar é exatamente o que a instituição está debruçada. Eu não acredito que a instituição como um todo esteja cega ao que nós estamos nos posicionando no país. Eu não acredito. Eu acredito na instituição TSE, acredito na instituição TRE, existem pessoas de bem ali dentro e elas vão fazer com que nós tenhamos eleições auditáveis e vamos seguir o processo democrático como tem que ser. É isso que o nosso país merece. Nós não merecemos rompimentos constitucionais. Nós não merecemos aventuras. Nós merecemos paz, estabilidade. Nós merecemos acordar de manhã sabendo que as coisas corretas estão acontecendo. Não tenho dúvida, quando o presidente da República toma decisões apaziguadoras, em horas que acham que deveria ser mais dura, ele está pensando no país, não nele. Ele está pensando no país, não nele. Eu vi pessoalmente. Naquele dia, eu estava ao lado da decisão. Eu vi pessoalmente. O sofrimento é o que é o melhor para o país. Ponto. E foi o melhor para o nosso país naquele momento. Estamos aqui hoje. E vamos chegar nas eleições muito bem, porque nós vamos cobrar isso. Se vocês perguntarem qual é o papel de vocês hoje, cobrem das instituições. Cobrem, mobilizem-se, para que a gente tenha uma eleição tranquila. Tá bom? Eu me considero tropa do presidente. Eu me considero, junto com os demais candidatos do PL, dos partidos da base, a tropa que o presidente vai ter em 2022. E é isso que, como vocês devem nos ver, acho que nós não devemos ser oponentes, disputando esse ou aquele, e sim nós temos que estar juntos e entrar todos juntos. Tá bem? Eu acredito que essa é a realidade, não penso diferente, é a minha personalidade, e os senhores contem comigo para combater o bom combate, para falar a verdade e para decidir as coisas corretas e melhores para o nosso país. Não tem aventura. A aventura nunca é bom para o nosso país. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas. A pessoa que quiser fazer a pergunta, ela faz a pergunta e direciona para quem ela quer a pergunta, ok? Castrinho fala aqui com o Pazuello. Pazuello, você sabe que eu fui do colégio militar. Eu saí do colégio militar há 63 anos, mas o colégio militar não saiu de mim. Corre que dos planejamentos do PT, enfim, dessas desgraças todas que tem por aí, eles, porque é quase que impossível, eles entrarem e vão acabar com os colégios militares. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Me passa o outro microfone, por favor. Castrinho, eu acho que todos entenderam a pergunta e a resposta é: isso faz, essa tentativa de entrar nos currículos das escolas militares, isso é uma tentativa antiga
do PT. O PT vem, ao longo todos os mandatos dele, tentando interferir nos currículos das escolas militares. E os nossos comandantes, à época até agora, foram muito claros sobre não vai fazer. Ok? Não vai fazer, e acredito que o Exército não vai, em hipótese alguma, se submeter a esse tipo de situação. Nossos currículos são sagrados. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Labate. Valdir, eu queria fazer uma pergunta a você. Sobre dois assuntos que pairam em todo mundo, ninguém sabe o que acontece ou não. Se você não souber, tudo bem. Não sei, pode responder. Tá bom. O que acontece é o seguinte: a gente fizer uma avaliação hoje, a instituição mais mal avaliada nesse país é o STF. Ninguém aceita o que os caras vêm fazendo. Talvez 80% da população brasileira seja contra o que esses caras estão fazendo lá. Rasgando a Constituição, legislando do jeito que querem, criando jurisprudência, desculpa o termo, zoneando o país. É o que eles estão fazendo o tempo todo. Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte: tem uma coisa que estão dizendo por aí, que se você não votar em todos os campos, é importante que o presidente faça um grande número de senadores e um grande número de deputados federais para tentar combater o que está essa porcariada que nós temos por aí. Bando de vagabundo que nós temos lá. Então, estão dizendo que se você não votar em um dos grupos, por exemplo, eu não quero votar em estadual. Aí o cara vota em federal, o voto vai ser anulado. Eu queria que eles me dissessem se é realidade isso ou não. Porque estão dizendo que o STF já plantou, o Tribunal Eleitoral já plantou essa historinha lá, que se você não preencher um dos dados de candidato, o seu voto pode ser anulado. De jeito nenhum. Eles não vão perder a oportunidade de votar um vagabundo deles. Se você deixar um voto em branco lá, ele vota dele. Você tem que preencher em todos. Não vai, o cara não vai perder tempo em anular. Se ele anular, ele é um idiota. E isso é o que eles não são. Tá bom? Eles até fazem a gente de bobo. Tá? Boa noite, meu nome é Rafael. Primeiro agradecer a Marcelo por esse encontro de notáveis. Então, fico muito, conheço todos vocês, então muito orgulho de poder estar aqui, poder participar desse evento. Só complementando algo que o general Pazuello falou sobre o legado do Bolsonaro. Eu acho que o grande legado dele foi trazer a nós esse interesse. Eu jamais imaginaria estar aqui reunido, pessoal de direita no movimento que até 2014 a gente achava que PT era esquerda e PSDB era direita, ou que PMDB era direita. Então a gente não tinha um entendimento de nada disso. Então hoje o Brasil tem um entendimento sobre política. Hoje a gente pode discutir sobre política. Isso está deixando eles loucos, porque eles não querem discutir sobre política, porque eles não têm argumentos para discutir. Eles criam as loucuras deles e argumentam as coisas deles, eles não são capazes de debater minimamente de forma coerente. Então o que eles fazem? Desqualificam, atacam, cancelam, né, essas coisas todas. Agora, eu tenho uma questão, uma dúvida que eu tenho assim, real sobre o sistema eleitoral, que, assim, no meu entendimento, eu queria perguntar para o professor Roberto Mota. Assim, eu queria entender o seguinte: pelo que eu sei, existe uma questão do coeficiente eleitoral, que você vota no partido, você vota no candidato, se aquele candidato, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sou um analista, eu sou um brigador de WhatsApp, eu sou aquele que gosta de brigar no WhatsApp, já desfiz uma ação de grupo, então eu vejo assim, o cara, o partido ele ganha, sei lá, ganha o Tiririca, ganha 1 milhão de votos. Esse 1 milhão de votos do Tiririca traz para dentro do partido mais algumas cadeiras. E aí as pessoas que foram os mais votados no partido acabam ocupando essa cadeira. Eu recebi uma reportagem no WhatsApp falando sobre o partido do Enéas, que o Enéas tinha sido eleito com muitos votos e ele acabou colocando do Prona candidatos que, na verdade, tinham votação inexpressiva, tipo 200 votos, 300 votos, mas como eles foram os mais votados do Prona, e como o Enéas tinha trazido muitas cadeiras para dentro do partido, acabou que aqueles candidatos entraram. Então, assim, se esse é o sistema brasileiro, eu acho que assim, o erro se torna enorme, porque o candidato acaba se tornando funcionário do partido. Para mim é interessante que o partido tenha bastante voto para eu poder entrar. Então, eu acabo ficando assim, eu dependo da boa vontade do presidente do partido, que ele me dê um fundo eleitoral legal.
que ele me dê a legislatura, que eu consiga entrar nesse coeficiente eleitoral para participar daquilo. E no final das contas, qual o resultado final disso? Na hora de eu chegar no Congresso para votar, agora eu sou um parlamentar, para votar, olha, se eu não votar de acordo com o que o meu presidente do partido determinou, é capaz de eu não ter legenda na próxima candidatura, é capaz de eu não receber fundo eleitoral, é capaz de eu não entrar, eu não ser eleito. E aí, no final das contas, a impressão que me dá de vários temas que são de interesse social, como, por exemplo, a urna auditável, até a questão do Daniel Silveira, várias questões, eu via os parlamentares votando contra a vontade popular, o impeachment dos ministros. E eu falo assim, caramba, como é que eles vão contra o povo? Aí eu acredito, é uma opinião assim, eu acredito que se nós tivéssemos no sistema eleitoral candidaturas independentes, por favor, é super mal educado, faça isso não, por favor. Então, sim, eu quero entender. A pergunta é a seguinte: se nós tivéssemos candidaturas independentes e não tivesse obrigatoriedade de se filiar a um partido, será que os políticos atenderiam mais à demanda do povo e menos do partido? Ou é necessário para a democracia essa situação partidária, que os partidos representem o povo e não o candidato? Porque eu votaria no Bolsonaro em qualquer situação. Olha, esse assunto daria uma palestra inteira aqui, então vou ser bem resumido. O Brasil tem um sistema de votação chamado proporcional. Na minha opinião, é um sistema péssimo, é um sistema difícil de entender e é um sistema que separa o eleitor do candidato. Então, como é que funciona? Explicação super resumida. Vamos supor que nós aqui na mesa estejamos todos no mesmo partido, somos todos candidatos a deputado federal. Então você vai pegar a soma de votos de nós todos aqui, essa soma vai dizer quantas cadeiras no Congresso o partido vai ter. Vamos supor que somando aqui deu 3 cadeiras no Congresso. Maravilha. Quem vai ocupar essas 3 cadeiras? A primeira vai para o mais votado entre nós. A segunda vai para o segundo. A terceira vai para o terceiro. Ou seja, todos nós contribuímos com os nossos votos para conseguir uma cadeira no Congresso. Agora, quem vai ocupar a cadeira depende da votação individual. Eu acho isso um sistema ruim, acho muito melhor, por exemplo, o sistema dos Estados Unidos, que é um sistema distrital, que você divide o Estado em distritos. Naquele distrito, cada partido lança só um candidato. Esse é outro problema que todo mundo vai ter, né, nas próximas eleições, porque em 2018, aqui no Rio de Janeiro, para candidatos a deputado federal, nós tivemos mais de 1.000. Para deputado estadual, mais de 2.000. Como é que você vai escolher em quem você vai votar? É impossível, né, você ter uma análise de todos os candidatos e olhar os programas. Então, esse é o resumo. E em relação a partidos, também é um modelo escolhido no Brasil. Eu garanto que ninguém aqui foi consultado sobre o sistema eleitoral, né, sobre o sistema partidário. Toda hora o Congresso modifica, faz uma outra lei, que não é criado para satisfazer as nossas necessidades de representação. É criado para manter os mesmos grupos no poder e, especialmente, a estrutura partidária brasileira, não é uma crítica particular a nenhum partido, mas é assim que funciona, ela movimenta recursos muito grandes. Ao contrário dos Estados Unidos, os Estados Unidos é muito mais liberal em termos de doação de partido. Aqui tem uma série de regras, não pode isso, não pode aquilo outro, e acaba que os partidos são sustentados com o dinheiro dos impostos e é muito dinheiro. Então isso torna a vida dos candidatos ideológicos, né? Quem entra na política defendendo uma bandeira, quem entra na política defendendo um ideal, cara, fica ajoelhado no milho o tempo inteiro e, como você muito bem falou, refém. Porque a qualquer momento a sua voz pode ser calada, você pode encontrar um empecilho e não superar. Mas é esse o sistema que a gente tem, temos que batalhar dentro dele, né, Janine? Você finaliza, General. Eu só queria pontuar que a legislação eleitoral vem sendo alterada em cada eleições. Esse ano tem 2 mudanças no Roberto Moura.
entre vários. Cada partido só vai poder lançar o número de candidatos que o Estado tem para vaga mais um, ou seja, nós vamos ter mais 1.000. No Rio de Janeiro, cada partido só vai para deputado federal 70 mais um, deputado estadual 70 mais um, deputado federal 46 mais um. E não vai poder, aquele puxador de voto, o Enéas, 1,5 milhão, não vai poder carregar aquele deputado que teve 1.000 votos. O deputado vai ter que ter 0,2 do quociente eleitoral. Se fosse na eleição passada, mais ou menos, para deputado estadual, que era 9.000, ia ter que ter 18.000 votos. Mais ou menos isso. Eu queria fazer só um comentário. Combater com a tropa de forças especiais americana é fácil. Vamos combater com a nossa tropa, com o que a gente tem na mão. Não vai mudar. Nós temos 112 dias para a eleição. 112 dias para a eleição. E nós temos capacidade de escolher as pessoas que vão nos representar. Esse sistema dá para escolher ainda. Concordo com tudo que o Mota disse. As coisas precisam ser aperfeiçoadas. Não tenho dúvida. Não é o melhor sistema. Mas tem que entender o sistema. Ele já vem se purificando com relação a esses 20% do total da cadeira. São 30.000 votos, mais ou menos, para deputado federal. Os 20%, e isso faz com que já limpe um pouco aqueles candidatos com pouquíssimos votos. É necessário mobilização de todos para aqueles que nós queremos nos represente. Dá para eleger. Essa é a resposta que quero te dar. Tu pergunta, colocaste aí. Dá para eleger as pessoas que nós escolhemos. Esse sistema também permite isso. Não é o ideal, mas dá. Não dá para olhar e achar que não dá. Olhar para o sistema e achar que ele impede que você eleja efetivamente as pessoas que você quer. Ele tem outros problemas, tem outras colaterais, como o Mota colocou, mas é o que tem hoje, tá bom? Não vai mudar. Boa noite, meu nome é Luiz. Eu gostaria de perguntar para o pré-candidato Pazuello e para os demais também. O voto é secreto e é inviolável. Porém, a apuração é uma atividade administrativa. Tá. Convidado, é o convidado Pazuello. Comandante Pazuello, né, que é como se chama um oficial militar, independentemente da patente. O voto é secreto e inviolável. E a apuração é uma atividade administrativa informada pelo princípio da publicidade. Como é que se vai aceitar o início de uma eleição em que já não esteja prevista uma liturgia de apuração com plena publicidade, sem sala fechada, sem poder auditar? O que se pode fazer? Existe alguma providência ou instituição que vai agir para defender os nossos direitos? Obrigado pela tua pergunta. Eu acho que eu vou começar dando essa resposta colocando o seguinte para ti. Você sabe que todo inimigo tem um calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles é onde você tem que bater. Se vocês pensarem no que eu falei aqui, eu estou batendo no calcanhar de Aquiles, e você também. O calcanhar de Aquiles do inimigo é a transparência das urnas. Esse é o calcanhar de Aquiles. Vamos bater nele. Vamos bater nele. O Exército foi convidado pelo Fachin para apresentar sugestões para permitir maior transparência e melhorar o sistema. Apresentou inúmeras sugestões e nós esperamos que as sugestões sejam aceitas ou devidamente respondidas. Resposta simples de que muito obrigado, as respostas já foram recebidas, não é o suficiente na minha visão. Porque o convite foi oficial e a análise foi oficial. Então precisamos cobrar para que tudo aconteça da maneira correta como o nosso país merece. Boa noite a todos. Pazuello e o Mota, eu queria que vocês pudessem abordar o que eu vou falar agora a respeito
vamos falar, grau de vermelhidão que a Venezuela, o Chile e a Argentina, e a forma como esses países chegaram a esse ponto. Cada um cometeu alguns erros diferentes entre eles, entendeu? Então não foram os mesmos erros. A Argentina cometeu um erro, o Chile cometeu um erro e a Venezuela cometeu outros erros, né? Para que chegasse a situação que chegou agora. Porque às vezes a minha preocupação não é o pessoal que está aqui vivendo aqui, porque de um grau maior ou menor, todos pertencem a uma tribo parecida, né? Mas é aquela pessoa que é o isentão, que aconteceu no Chile, né? Muita gente que é o considerado isentão, que no meu ponto de vista, na minha família, por exemplo, no meu círculo de amigos, é onde eu tento chegar, né? Para poder trazer ele para a gente. Então era isso que eu queria que vocês abordassem, por favor. Eu vou deixar a análise geopolítica para o general, que está muito mais preparado do que eu. Eu só dar minha opinião aqui. A democracia, ela tem um paradoxo, que é exigir que a gente aceite conviver com correntes de pensamento que querem chegar ao poder e acabar com a democracia. É isso. A definição que eu tenho da esquerda é essa. A esquerda, os marxistas, comunistas, socialistas, progressistas, o ideal deles é um Estado com partido único, com censura, crime de opinião, estatização total da economia. É isso, essa é a proposta, né? Hoje eu estava vendo o Orlando Silva, né, comunista, festejado num programa de TV. E aí eu sempre tenho essa pergunta: como é que você senta para conversar com uma pessoa cujo objetivo último é acabar com você? Não tem outra definição. O comunista, ele quer que você perca a sua propriedade, que você perca a sua liberdade e, frequentemente, né, às vezes eles têm coragem de dizer isso, né, você perca a sua vida. Vou lembrar aquela frase daquele senhor, que eu acho que é professor da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que disse que o conservador bom é uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa faia e uma boa cova. E é o histórico dos partidos comunistas no mundo inteiro. Então, eu, semana passada, publiquei um artigo que eu falei isso. Para mim, comunismo, marxismo, socialismo, é como se fosse um vírus. Você nunca acaba com ele. Ele sempre acha um hospedeiro, né, uma pessoa que não tem muita informação, um jovem que acha que o mundo é injusto. O mundo é injusto mesmo. O mundo está longe de ser perfeito e não vai ser perfeito nunca. Mas aí vem o vírus do comunismo. Diz: olha, todos têm que ser iguais. Como que vai todo mundo ser igual? Todo mundo é diferente. Cada um tem o seu talento, a sua preferência, né? Tem gente que gosta de sair, tem gente que prefere ficar em casa, tem gente que quer casar e formar uma família, tem gente que quer ficar solteiro. Como é que você vai forçar as pessoas? A história já mostrou, só tem uma forma de tornar as pessoas iguais: massacrando as pessoas, tornando elas, jogando elas na servidão. Todo mundo é igual diante de Deus e diante da lei. Justamente a igualdade que a gente não tem no Brasil, onde o que a gente vê hoje é uma justiça que primeiro pergunta quem você é, qual é o seu cargo, quanto dinheiro você tem. E agora eu passo para o general. General. Pegou a boca no salgadinho. Eu vou fazer um comentário aqui que começa com uma meia-culpa. Eu ouvi falar do Foro de São Paulo várias vezes no começo do nosso século. Não, eu nunca acreditei naquilo, sabia? Eu achava um absurdo que as pessoas pudessem achar que existia uma estrutura com o nome de Foro de São Paulo que trabalhava diuturnamente pela bolivarização da América do Sul.
com a implantação socialismo, bolivarianismo. O bolivarianismo, desculpa o termo correto. Eu nunca acreditei nisso. Eu era um jovem oficial, eu não acreditava. Achava que era exagero do pessoal de direita. Então, eu começo colocando isso. Acredito que muitos estão aqui, se fizerem uma meia-culpa, também vão lembrar e lembrar de que nós não acreditávamos que podia haver uma organização